Após uma longa espera, finalmente temos o capítulo 1136 de One Piece. Nos é revelado de forma inédita que o mundo já chegou a ser destruído não uma, mas duas vezes no passado e que em todas as vezes a figura conhecida como Deus do Sol Nika esteve envolvida. Também estamos cada vez mais próximos de ver Loki, o príncipe amaldiçoado de Elbaf, ser libertado pelo próprio bando dos Chapéus de Palha, porém não antes dos Cavaleiros Sagrados, o suposto irmão gêmeo de Shanks e sua companheira chegarem primeiro e fazerem uma proposta no mínimo tentadora para ele. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais agora, não antes de você clicar no botão do like e no irmão gêmeo dele, o botão de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos sobre o universo de One Piece e me responder a seguinte pergunta: como é que tá esse começo de ano aí? Só procrastinando? Pois é, né? O ano já começou e você até agora nada. Então presta atenção no seguinte: se você quer começar 2025 mudando a sua vida, você vai se matricular ainda hoje na maior escola de tecnologia do país, que é a Alura, a nossa grande parceira aqui do canal. Tudo o que você precisa para dominar o mercado digital, seja na área de programação, edição de vídeo, inteligência artificial e até inglês e espanhol, tudo isso e muito mais com apenas uma única matrícula do zero até o avançado. Vai ser útil tanto para você que está começando do zero, quanto para você que precisa aprimorar o seu conhecimento. E só para quem é inscrito aqui do canal você ganha um cupom exclusivo de 15% de desconto através do link na descrição, no comentário fixado ou também pelo QR Code aqui na tela, beleza? Agora sim, vamos começar o nosso vídeo. Começamos então o capítulo acompanhando mais da reunião dos Chapéus de Palha com os gigantes durante a festa de recepção do bando e podemos ver como os gigantes ficam interessados na diversidade de raças que compõem o bando. Eles ficam impressionados com Jinbe e sua coloração azulada, com Brook por ele ser apenas um esqueleto e certamente ficariam impressionados também com Franky e o Chopper, caso eles estivessem presentes. E esse foi um detalhe interessante por vários motivos. Primeiro, por destacar essa característica do Luffy como um capitão que é livre de qualquer tipo de preconceito e acolhe qualquer pessoa que ele queira, independente de raça ou qualquer outra diferença ou até esquisitice aparente que seja. Mas também ressalta como os gigantes, de forma geral, se mostraram muito curiosos e receptivos a essa diversidade. Isso porque vários dos gigantes praticamente não saíram do próprio país e por isso eles acabam tendo muito pouca oportunidade de ver além do próprio umbigo. Claro que nem sempre o povo de um país tão fechado vai ser tão receptivo como os gigantes de Elbaf foram. É só a gente lembrar do país de Wano, que era um país ainda mais fechado, justamente para se proteger de ameaças externas, então faz sentido que eles se tornem avessos a pessoas de fora. Mas talvez a diferença entre o país de Wano e o país de Elbaf seja a influência do antigo rei de Elbaf, o rei Harold, que, como a gente foi informado, era alguém que desejava que o mundo visse o país de Elbaf não apenas como uma nação de guerra, mas sim uma nação de união e harmonia. Como o próprio rei disse para os gigantes, é melhor você trocar de livre e espontânea vontade com outros povos do que tomar a força para si na forma de guerra. Então, apesar do rei estar morto, a gente pôde ver nesse capítulo como essa influência foi passada para a população de Elbaf ao receber bem o bando dos Chapéus de Palha. E até indo mais além, eu acho muito provável que o motivo para que o antigo rei de Elbaf desejasse essa união entre povos e raças fosse uma tentativa de imitar os ideais do próprio Deus do Sol Nika, o deus a quem eles veneram. Mas, seguindo, durante a conversa temos uma frase muito curiosa do Usopp, ao soltar no meio da roda do absoluto nada que ele já derrotou um gigante lendário como o Wars. Bom, a gente viu em Thriller Bark como o bando precisou se unir para derrotar o gigante Ors, mas aqui nesse caso o Usopp ele parece dar uma importância muito maior para ele do que para os outros durante aquele arco. Então a única conclusão que eu consigo tirar dessa frase é que talvez essa seja mais uma das mentiras do Usopp que acabe se tornando realidade no futuro. Talvez o Usopp realmente venha a derrotar mais um gigante lendário como o Ors em algum momento no futuro, talvez até no maior estilo Davi e Golias, onde Davi derrotou o gigante Golias com um estilingue, né, se eu não estou enganado na história. Agora, que Ors seria esse? Bom, o único que eu consigo pensar no momento não seria um Ors ainda vivo exatamente, mas sim o que restou de um Ors. Sim, eu tô falando da grande caveira de Onigashima que aparece se movendo numa das aberturas do anime durante o arco de Wano. Muita gente teorizou que aquela cena pudesse ser um spoiler do futuro e talvez ela realmente seja. Eu ainda sigo firme acreditando que aquela
aquela caveira será usada por uma dessas duas pessoas. Primeiro, a Valo Pizarro e sua fruta capaz de assimilar e controlar ilhas, e como Onigashima significa literalmente Ilha dos Onis, ela é sim considerada uma ilha, ou, quem sabe, Charlotte Linlin e sua fruta capaz de dar vida a objetos inanimados, podendo incluir até mesmo uma ilha inteira. Vocês acharam que o ano ia começar e eu não ia falar que a Big Mom tá viva? Eu vou, galera, empurrar essa teoria na garganta de vocês até vocês começarem a gostar da sensação. Seguindo, outro detalhe interessante citado durante a reunião do bando com os gigantes foi uma confusão referente à figura do deus do sol Nika. Um dos gigantes afirma que todos que nascem em Elbaf sonham em se tornar o próximo deus do sol Nika e governar o mundo, até que outro deles responde dizendo que Nika não é um governante. Nisso, começa uma discussão se Nika foi um deus de libertação ou um deus de destruição, até que o gigante ancião diz o seguinte, abre aspas, ninguém sabe dizer se Nika foi um guerreiro salvador do mundo ou o grande destruidor que trouxe o mundo a ruínas. Tudo o que sabemos ao certo é que ele carrega grandes mudanças. É por isso que os governantes da vez sempre temem o seu retorno. Fecha aspas. E durante a frase podemos ver uma imagem de Nika com um pouco mais de detalhes do que das últimas vezes, com o clássico manto de nuvens, o cabelo e a saia transformados em borracha, a sua espada e também o seu escudo, com um círculo maior no meio rodeado de outros 8 círculos. Esse é outro detalhe que vale ser citado, já que esse mesmo emblema já apareceu em diversos outros lugares, do universo de One Piece, sendo sempre um círculo maior rodeado de outros 8 círculos menores. Isso eu acredito que seja a representação das 9 famílias dos D que já temos conhecimento. A família Monk no meio, rodeada de outras 8 famílias que compõem o clã dos D. Mas caso você queira saber mais sobre esse tema, eu tenho um vídeo muito completo sobre o assunto que eu vou linkar no final desse aqui para quem quiser assistir. Um vídeo um pouco mais longo, mas que sempre vale muito a pena. Agora, falando sobre essa confusão a respeito da figura de Nika, esse foi só mais um indício do que o próprio Dr. Vegapunk declarou no seu discurso sobre não saber ao certo quem foi o real vilão ou herói do século perdido. Particularmente, eu acredito que sim, Nika, ou Joy Boy no caso, tinha ótimas intenções de mudar o mundo, mas talvez ele tenha sido traído, ou ele tenha sido alguém inconsequente nos seus métodos, na forma como ele pretendia mudar aquele mundo, assim como o próprio Luffy é alguém extremamente inconsequente também. E sim, assim como um dos gigantes falou, eu também acredito que Joy Boy ou Nika tenha sido o governante do mundo durante o século perdido. Eu acredito com toda a minha força que Joy Boy desejava unir todas as nações num único grande reino com a intenção de criar um mundo livre de fronteiras e conflitos, onde todos os povos e raças pudessem viver juntos em harmonia. E talvez para isso ele tenha inclusive tentado unir de forma literal os continentes ao redor do mundo em um único grande pedaço de terra chamado One Piece. Mas como por algum motivo esse projeto deu errado, seja por fator geológico, político, traição ou qualquer coisa, a existência de um único rei soberano que governaria sobre todos os outros acabou se tornando algo mal visto aos olhos do mundo. As pessoas ao redor do mundo perceberam que não se pode existir um único governante acima de todos os outros. Por isso, hoje, temos a imagem do trono vazio em Marijoa para simbolizar uma suposta igualdade de poder e influência entre os reinos que compõem o governo mundial. No fim, o trono vazio só passou a existir porque alguém já ocupou aquele lugar e o resultado acabou sendo catastrófico. O problema é que o mundo não sabe que esse mesmo trono continua sendo ocupado até os dias de hoje, porém por outra pessoa. Essa teoria eu já compartilhei com vocês algumas vezes aqui no canal e quem acompanha já sabe que essa é a minha teoria favorita de todas. Agora, um detalhe inédito que tivemos durante essa conversa foi quando um dos gigantes afirma que o mundo chegou a ser destruído não uma, mas sim 2 vezes no passado e que o deus do Sol Nika esteve envolvido em todas essas vezes.
esse é um detalhe que me pegou de calça riada, porque a princípio a gente pensava que o único evento catastrófico global que aconteceu no passado teria sido o grande dilúvio que fez o nível do mar subir em 200 metros de altura, mas parece que não foi só isso que aconteceu. Pelo visto, também parece ter acontecido algo antes ou até, quem sabe, depois desse ocorrido durante os últimos 800 anos também. Eu refleti um pouco sobre isso e eu cheguei numa possível conclusão. Se a minha teoria do projeto de unificação do mundo for real, pode ser que esse tenha sido o primeiro grande evento catastrófico do mundo. Afinal, unir de forma literal os continentes ao redor do mundo não é algo tão simples e certamente causou uma série de consequências climáticas no mundo inteiro. Inclusive, eu tenho quase toda a certeza de que os responsáveis por isso tenham sido justamente a raça do Ors, que acabou sendo citada aqui nesse capítulo, que ficaram conhecidos no passado como arrasta-continentes, sendo que até hoje a gente não viu eles arrastarem continente nenhum. Porém, o que temos é uma imagem oficial de um Ors arrastando de forma literal um pedaço de terra enorme com uma corda. Então isso pode sim ter acontecido no passado. Então, talvez o primeiro evento que destruiu o mundo no passado tenha sido quando ocorreu esse tal projeto de unificação do mundo, e o segundo evento tenha sido o grande dilúvio, talvez um no começo do século perdido e o outro no final do século perdido. Agora, o fato de Nika estar envolvido nessas duas ocasiões pode ser que durante a primeira vez Nika fosse ainda o deus do sol, propriamente dito, seja lá como ele tenha sido criado, e durante a segunda vez Nika já tivesse tido a sua essência alocada e canalizada numa Akuma no Mi, e essa fruta tenha sido consumida pelo homem chamado Joy Boy, que ao despertar essa fruta, despertou também a essência de Nika mais uma vez na história. Seguindo o capítulo, vemos então os gigantes falando sobre o terror que Loki causou ao país desde a sua infância, e tivemos a confirmação de que o homem responsável por parar essa tirania foi Shanks o Ruivo, algo que a gente já esperava, considerando que Loki e Shanks já se conheciam e que Loki foi preso há 6 anos, assim como Shanks se tornou um Yonkou há exatos 6 anos também. Nenhuma grande novidade aqui. Mas, depois de terminarem a conversa, a história avança um pouco até o momento em que vemos Luffy, Zoro e Nami indo até o castelo buscar a chave para libertar Loki. O que foi isso, galera? Os gigantes ficaram falando por uma série de páginas sobre o quão cruel e apocalíptico o Loki pode ser, e o Luffy vai lá libertar o cara ainda assim. Cara, tudo bem, o Luffy ele querer libertar o Loki, tudo bem, porque ele é um imbecil. O Zoro até tenta alertar o Luffy, né, sobre o perigo que isso pode ser, mas ele acata a decisão do capitão imbecil por ser leal a um capitão imbecil. A Nami, ela só apareceu pensando no dinheiro que ela pode roubar do castelo, sendo que ela era estar se cagando de medo e tentando impedir o Luffy. E ainda por cima, eles pegam um barco e vão lá pegar a chave sem falar com gigante nenhum. Tipo, os gigantes da festa só deixaram eles irem atrás da chave, ou eles nem sequer ficaram sabendo? Sabe, nem o gigante que virou gado da Nami nesse capítulo não falou nada sobre eles tentarem libertar o Loki. Ele só, tipo, beleza, então, vamos lá. E tudo bem que não tem um rei no castelo, mas deve ter outros gigantes trabalhando e que vão tentar impedir que eles peguem essa chave, que continuem trabalhando no castelo. Não é possível que eles só vão lá, na cara dura, pegar a chave e ninguém vai falar nada, né? Enfim, essa cena, ela me pareceu meio estranha, mas o que veio a seguir foi ainda mais esquisito. No submundo, temos a apresentação oficial da Cavaleira Sagrada chamada Gunko, que parece ter esquecido de vestir a calça antes de ir para Elbaf, porque ela aparece só de calcinha. Cara, que ridículo que ficou esse visual. Não é nem pelo fanservice, é só porque tá muito estranho, tá muito, tipo, é muito pano em cima e nenhum pano embaixo. Enfim, né, mais o detalhe vai para o seu olho, que é diferente um do outro, mas talvez seja só uma heterocromia ou algo do tipo, né, mas esse detalhe talvez seja importante para sugerir que possa haver algo diferente também com o olho do suposto irmão gêmeo do Shanks, que aparece nesse capítulo em diversos ângulos diferentes, mas ainda sem mostrar o seu olho esquerdo, onde fica a cicatriz do Shanks original
final, né? É aparecendo assim, escondido, é aparecendo ali do outro lado, mas nunca mostrando o caralho da ausência da cicatriz. A Cavaleira Sagrada então revela mais de seus poderes, sendo na prática uma mulher faixa, que usa suas faixas para prender e estrangular os seus inimigos, como ela fez de forma mais sutil ali, né, no capítulo passado com aquele outro gigante. Detalhe que a ponta da faixa tem o formato de uma seta, muito parecido com o poder de Imo, que pareceu usar a sua cauda em forma de seta para perfurar o Sabo. Então talvez seja apenas uma inspiração de alguém que trabalha para Imo. Agora, uma curiosidade sobre essa personagem é que ela já chegou a aparecer no rascunho do Oda para os personagens que viriam a aparecer no arco de Thriller Bark. Nesse caso, ela provavelmente seria uma mulher zumbi, por isso, né, ela foi desenhada rodeada de faixas ao redor do seu corpo, inclusive cobrindo um dos seus olhos, né, o exato mesmo olho que também ficou meio oculto desde a sua apresentação aqui nesse arco, e também usando uma capa com um capuz praticamente idêntica à personagem que estamos vendo agora, né? Claro que ao invés de parecer um zumbi nos rascunhos, agora ela deve ser um ser humano normal e ter a fruta da fita adesiva ou algo do tipo, enfim. Então, tá aí uma curiosidade pra vocês. Mas, voltando ao capítulo, vemos o irmão do Shanks ali, né, e a mulher chamada Gunko convidando Loki para fazer parte dos Cavaleiros Sagrados, algo que eu achei muito esquisito. Tipo, a fama do cara é ser justamente um terrorista em escala global e você convida ele pra trabalhar pro governo? Qual é a lógica disso? Eu não sei se foi só por mera formalidade ou para mostrar pra gente que qualquer pessoa com o potencial de força necessário pode vir a se tornar um cavaleiro sagrado e consequentemente receber o título de nobre mundial e não precisa nascer como um nobre mundial para isso, mas pra mim não fez o menor sentido fazer esse convite para alguém como o Loki. No fim, claro que Loki recusa o convite, vê o lobo dele lá sendo preso e esmagado pela mulher das fitas e aceita o destino do seu pet, dizendo que um guerreiro nunca grita ou chora diante da morte, e ainda completa dizendo que vai engolir toda essa fúria e usar isso como arma quando ele reduzir esse mundo a cinzas. Galera, vamos lá! Acalmando os ânimos, sendo bem sincero aqui, a maioria das coisas que foram ditas nesse capítulo foram só mais do que a gente já viu ou já sabia, com alguns pequenos detalhes a mais. O fato do Shanks ter parado o Loki já era algo dedutível pelas informações que a gente tinha, e agora a gente só teve a palavra de confirmação, sendo que o Oda ele podia muito bem ter mostrado esse confronto em flashback, ao invés de só dar, né, a confirmação do que a gente já sabia. A dualidade na impressão que o mundo tem a respeito de Nika era algo que já tinha sido levantado pelo Vegapunk e agora foi levantada de novo pelo gigante, se ele era um cara bom ou se ele era um cara mau. A silhueta de Nika nesse capítulo é basicamente a mesma que a gente já conhecia, só que com alguns detalhes a mais, e eu acho incrível como tem gente emocionada no Twitter postando e reagindo como se fosse a maior revelação do mundo. A Cavaleira Sagrada, que a gente é apresentada oficialmente nesse capítulo, já tinha tido seu poder revelado no capítulo passado, e agora o Oda ele quis mostrar ela usando de novo, mas principalmente o discurso final do Loki, que foi só um repeteco do discurso que ele já fez no capítulo em que ele foi apresentado. Aqui, né, ele diz que vai usar toda essa fúria como combustível quando ele reduzir esse mundo a cinzas, sendo que 5 capítulos atrás, quando ele foi apresentado, ele apareceu gritando para o mundo que era o Deus do Sol que traria um fim para esse mundo, inclusive com o exato mesmo foco no rosto dele, com a linguinha maldita para fora. Então, assim, sendo bem sincero, fora alguns pequenos detalhes, esse capítulo foi um grande compilado de coisas que a gente já sabia, tinha visto, ou só faltava uma palavra de confirmação. Isso fora o lance do bando ir atrás da chave do Loki sem qualquer empecilho aparente, e os Cavaleiros Sagrados convidando o Loki para ser um deles. A não ser que no fundo ele seja, no caso o Loki seja mesmo uma boa pessoa e por isso ele foi convidado, e a não ser que tenha um grande plot twist em que não tenha sido o Shanks de fato que capturou o Loki, mas sim o seu irmão gêmeo. Aí sim eu vou achar realmente maneiro, mas eu acho que nesse capítulo em específico as coisas elas poderiam ter sido menos redundantes. Bom, com esse meu comentário final é óbvio que vai ter aquela meia dúzia comentando que eu só reclamo
reclamo de tudo sem nem tentar contra-argumentar nada do que eu falei, ou seja, vão só reclamar da minha reclamação, mas eu quero saber as opiniões de quem realmente tá afim de conversar sobre esse capítulo aí nos comentários, beleza? Lembrando para você se matricular ainda hoje na Alura usando o cupom de desconto exclusivo aqui do canal e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos sobre o universo de One Piece, beleza? Até a próxima, tchau!